A paz do Senhor Jesus, meus amados, nós estamos aqui hoje, mais uma vez, e trazendo coisas realmente maravilhosas para compartilhar com os irmãos. Nós vamos meditar um pouco ainda sobre o apóstolo Paulo, e vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor, só para posicionar aos irmãos. E vamos falar pouco, né? O conteúdo é muito grande e nós procuramos fazer assim, um resumo daquilo que nós entendemos que é a mensagem de Paulo, que Deus quis mostrar para nós. Então vamos ler aqui no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 15. Assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Até aqui, meus queridos. Um pequeno texto e vamos falar um pouco sobre isto. Já fizemos um vídeo semana passada sobre a vida do apóstolo Paulo e este assunto ele é inesgotável. O apóstolo Paulo podemos dizer que é um laboratório vivo que Deus nos concedeu, e que não só para os crentes daquela época, mas para a igreja em todos os tempos, não se pode deixar de considerar esta mensagem, esta pessoa que Deus usou com tanto poder para nos ensinar coisas que às vezes a gente pensa até que ficou na história, mas não ficou não, meus queridos. Nós temos conversado aqui sobre este assunto e eu creio que aqueles que nos ouvem também estão bem já inteirados dele, a respeito do grande avivamento que muitos profetas têm prometido para estes tempos. E a gente fica pensando assim, meu Deus, mas que avivamento será esse? Puxa, tantas vidas serão salvas, tantas vidas precisam ser alcançadas em tantos lugares. E considerando aqui o que o apóstolo Paulo nos traz, e considerando os tempos que nós vivemos e aquilo que o Espírito Santo está nos mostrando, nós podemos afirmar com toda certeza, meus queridos, que este avivamento que nós estamos esperando, ele não será de salvação de vidas lá fora do mundão. Claro que nós vemos que em todo tempo o Senhor vai conceder isto. Mas nós cremos que o alvo maior do Senhor para estes tempos é consolidação da fé de muitos que estão dentro das igrejas e que muitas vezes muitos nem são salvos, ou até são salvos, mas com uma experiência muito pequena com o Senhor, e que não lhes permite, às vezes, um grande alcance dos melhores resultados. Digamos, uma fé medíocre. Medíocre quer dizer média, né? Que não é que seja insignificante, né? A fé é sempre uma bênção, né? E nós, avaliando aqui este assunto, considerando o que foi o apóstolo Paulo, nós vemos aqui como Deus o chamou, quem ele era, perseguidor da igreja, tão terrível, que quando o Senhor falou para Ananias ir lá atrás dele, ele disse, Senhor, mas este homem é um perseguidor da igreja,
Ele era um terror para a igreja, o apóstolo Paulo. E o Senhor o chamou com aquele poder tão maravilhoso e ele ouviu e abrigou aquele chamado no seu coração e se dedicou a ele com todas as suas forças. Nós vemos que ele não esperou muito tempo, ele já foi logo trabalhando para o Senhor e o Senhor deu experiências muito maravilhosas para ele, né? Quando ele teve que, o Senhor operou ali os sinais, quando ele teve que repreender aquele demônio, aquela moça que ficava perturbando aquele cônsul, e outros sinais que nós vemos como Deus usou a vida dele. Até fizemos vídeos sobre isso. Chegou um ponto que ele estava um dia lá, já falamos sobre isso também, lá junto com os irmãos, e o Senhor disse, o Espírito falou através daqueles irmãos para ele não ir a Jerusalém. E ele, acho que ele estava tão empolgado com as experiências que ele tinha, que ele foi a Jerusalém. Ele não declinou do seu desejo de ir a Jerusalém. Sendo advertido mais à frente do que ele iria sofrer, ele insistiu e foi. Então, são coisas que acontecem na vida do servo. Nem sempre nós fazemos as coisas direitinho como elas, seria bom que a gente fizesse, mas acontece. E nós vemos como o Senhor, mesmo assim, o Senhor o usou ali daquela forma tão poderosa, e que foi um tempo assim de um confronto muito grande que ele teve, onde ele teve que explicar a sua fé, a sua vida pregressa, diante dos judeus, diante de autoridades leigas e civis, diante dos reis. E ele sempre se manteve firme, confirmando a sua fé, o seu testemunho. E vemos também como ali na ilha de Malta, como ele... Aliás, antes de Malta, naquele navio, como ele foi provado ali junto daqueles ímpios que todos estavam prestes a morrer, mas por causa da vida dele que buscou o Senhor falou com ele, todos foram salvos. Isso tudo nós podemos imaginar quanto sofrimento ele estava passando. E quando chegou ali na ilha de Malta, ele foi picado por aquela cobra, aquela picada mortal que todos esperavam que ele fosse morrer, e ele não morreu, né? Então, isso tudo nós vemos a presença do Senhor tão intensa ali na vida dele, e ele continuou a sua jornada ali na ilha de Malta. Ele foi usado também para curar aquele homem, o filho o pai do Públio, né? Acho que era isso o nome, não lembro. E foi usado para curar várias pessoas. Então, aqui, meus irmãos, nós vemos como ele foi perseverante diante das lutas, e ele não arregou da sua fé em nenhum momento. Nós vemos que mais à frente ele foi levado também, quando ele chegou a Roma, ele foi levado diante dos judeus e para falar sobre Jesus. Nós vemos o que? Ali nesta passagem, em todo o decorrer dessa trajetória dele, eu creio que um dos maiores obstáculos, se não o maior, foi a religiosidade. Ele sempre esteve em dificuldade por causa da religiosidade. Dificuldade assim, dificuldade para penetrar. Nós vemos que a religiosidade, ela fecha as portas para
para que as pessoas vejam Deus como Ele é. E Paulo, em todo o tempo da sua trajetória, ele teve esta contenda, desde o princípio que ele foi preso ali, até lá no final também, quando terminou o livro de Atos, ele estava preso e uma das suas últimas atitudes, últimas ocorrências foi exatamente contato com os judeus que ele mandou, que ele mandou chamar, ele pregou e explicou sobre a sua fé. Então nós vemos, irmãos, que este avivamento que nós estamos esperando, voltamos a falar sobre isso, o propósito de Deus, usando o apóstolo Paulo aqui, nos fala da dificuldade, do perigo que a religiosidade ela produz na vida das pessoas. E o Senhor, Ele insiste, o Senhor se preocupa com aqueles que estão vivendo, muitas vezes, uma fé não adequada. Às vezes a gente vê pessoas que a gente acha uma fé tão bonita, uma dedicação tão bonita à religião, que a gente pensa assim, quem dera que os crentes fossem assim, tão dedicados ao Senhor, como às vezes um idólatra, ou outra pessoa que não é tão idólatra, mas até de outra religião, né? Se dedica a sua religiosidade de uma maneira tão tensa, e nós vemos que o Senhor, Ele não despreza isso. Nós naturalmente, o homem naturalmente tem sede de Deus. E a própria natureza testifica da presença de Deus, e o homem tem essa sede, a alma do homem já é dotada desta sede. Ele quer Deus, ele quer Deus, e Deus vê isso. E dentro das igrejas está cheio de gente assim, meus queridos, que quer a Deus, e muitas vezes, até por causa do condição que as igrejas hoje, comparando com o passado, que não era qualquer pessoa que se declarava crente, hoje às vezes é até status, né, ser crente. Então muita gente está optando por ser crente, por ser assim, uma coisa muito boa, né? Socialmente falando, né? Mas o propósito do Senhor é que nós possamos ir mais além. O Senhor quer que nós tenhamos uma trajetória firme, confirmada por Ele, assim como foi com o apóstolo Paulo, que quando o Senhor o chamou, ele já falou para Ananias que queria usar muito a vida dele, que ele seria muito usado por Deus, junto aos judeus, junto aos gentios, junto aos reis. E isso o Senhor, ele quer que cada um de nós esteja cumprindo o nosso ministério. Especialmente esta palavra para líderes, que nós vemos o apóstolo Paulo, ele é um líder, né, um grande apóstolo, e como Deus confirmou a obra na vida dele, e que foi para testemunho por todos os tempos para a igreja, assim como o Senhor está chamando a sua igreja para ter uma vida limpa, uma vida provada e aprovada, para que nós possamos ser confirmados pelo Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Estar na igreja, ir à igreja, quem sabe todo dia, quem sabe só aos domingos, de vez em quando, dizer que é crente é muito bom até, porém nós precisamos nos dar ao Senhor, sabendo que os sofrimentos fazem parte desta trajetória, nós não podemos fugir deles, e nós precisamos nos doar ao Senhor com todas as nossas forças, às vezes de uma forma que a gente sozinho não suporta, mas temos o Espírito Santo que nos ajuda, e a propósito do Senhor,
que esteja aqui uma igreja provada e aprovada, assim como foi o apóstolo Paulo, que todos nós possamos, nós vemos ali que no final do capítulo, quando ele pregou para os judeus, que eles desprezaram, depois a gente vê isso e tal. Ele disse, olha, ele citou a palavra quando disse, com aquela passagem que diz que o Senhor disse que aquele povo era de coração duro, e que vendo não veria, ouvindo não ouviriam, e todos nós conhecemos esta passagem, mas mesmo assim o Senhor permitiu, o Senhor conduziu a pregar para este povo, e depois disso ele se dirigiu aos gentios. Então nós vemos isto, meus queridos, a nossa vida precisa, o Senhor passa a nossa vida a limpo. O Senhor passa a nossa vida a limpo. Eu creio que este vídeo, essa história, esta revelação a respeito do ministério do apóstolo Paulo, ela é muito profética, irmãos. O Senhor vai passar a nossa vida a limpo para que nós sejamos aprovados, não tenhamos coisas, sujeiras debaixo do tapete, que não tenhamos uma vida comprometida com o mundo, porque a igreja que vai subir, a igreja que vai morar no céu, é uma igreja aprovada pelo Senhor em todos os seus caminhos. O Senhor quer nos preparar para isso, o Senhor quer que nós busquemos a sua face, que nós nos voltemos para a palavra e buscar o Senhor de todo o nosso coração para que Ele nos mude, para que nós possamos estar nesta posição que o Senhor pode nos chamar e nós possamos atender com graça diante do Senhor. Por aqui fica este vídeo hoje, meus queridos, e eu peço a todos que, por favor, que não esqueça de dar o seu like, porque é através do like que o YouTube entende que o assunto é relevante e ele passa para outras pessoas. E compartilhe este vídeo e comente e leve a sério a palavra do Senhor. Leia o livro de Atos, leia sobre o apóstolo Paulo, que ele nos traz esta mensagem tão maravilhosa e que a gente não pode num vídeo passar tantos detalhes, mas é necessário que nós leiamos e meditemos, e o Senhor certamente vai falar com cada um de nós. Então nós ficamos por aqui e desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Amém.